Isso aí, galera, estamos com mais um Sai da Matrix na área. Hoje, gente, eu vou falar para vocês sobre o método de Karl Marx. Nós vamos falar sobre materialismo dialético. Eu não quero aqui nesse vídeo tentar resumir a obra de Marx. Isso seria muita pretensão. É bastante difícil falar sobre Marx, porque eu acredito que nenhum autor sofra com tanta desinformação a respeito da sua obra quanto Karl Marx. A maior parte das pessoas considera o marxismo uma heresia, mas a grande maioria das pessoas não consegue compreender o que é isso. Eu não vou falar nesse vídeo sobre o comunismo e também não vou falar nesse vídeo sobre os detalhes da teoria econômica de Marx. O objetivo desse vídeo é entender o objeto de estudo de Marx e a sua filosofia, aquilo que nós vamos chamar de materialismo dialético. Bom, a primeira coisa para conseguir entender o método marxista é entender em que mundo Marx viveu. Marx viveu no mundo do século XIX, no mundo onde estava consolidado o sistema capitalista de produção. Um mundo onde a burguesia, que foi a classe revolucionária a partir da Revolução Francesa e das demais revoluções burguesas, havia saído da condição de classe revolucionária e se consolidava como classe dominante. Marx, então, estava analisando a sociedade burguesa do século XIX, uma sociedade fabril e que tinha como principal modelo, vamos dizer assim, a Inglaterra. Esse é um período aonde vai estar começando a estourar as primeiras grandes greves e grandes manifestações de trabalhadores, ou seja, os reflexos do modelo implementado, o modelo capitalista, estavam começando a surgir de maneira contundente, e foi nesse ambiente que Karl Marx produziu a sua obra. Outro ponto interessante para começar a analisar a teoria de Marx é lembrar que Karl Marx fez parte da juventude hegeliana alemã, ou seja, ele vai ter uma forte influência em toda a sua filosofia de Hegel. O termo marxismo surgiu ainda antes da morte de Karl Marx. Entretanto, é bom lembrar que o alemão não gostava desse termo, ele não se considerava um marxista. Marx não queria de maneira alguma edificar um ídolo. Entretanto, é assim que a sua teoria é conhecida até hoje. De Hegel, Marx traz o entendimento da realidade como movimento. Hegel dizia que a realidade era espírito. E, de certa forma, Marx também tem esse conceito. A questão é que Marx introduz a essa ideia o materialismo. Marx entendia que uma boa teoria seria a reprodução ideal do movimento real. Veja, ele tira a ideia de movimento de Hegel e introduz a ideia do movimento real, ou seja, introduz o aspecto materialista. Então, ele usa esse fio condutor para analisar a sociedade burguesa do século XIX. Marx, portanto, não estudou um capitalismo com monopólios, não estudou um capitalismo financista de moeda fiduciária. E mais, Marx não era um acadêmico natural, ele era um filósofo da realidade. Na época, o seu título de doutorado nada mais era que o seu trabalho de conclusão de curso, e era assim referendado para que ele pudesse dar aula na universidade. Nesse sentido, percebe-se citações ao longo da obra de Marx das mais variadas fontes, desde filósofos, artistas, e não textos puramente acadêmicos. Outra questão é que as pessoas pensam Marx dividindo em áreas do conhecimento, uma questão um pouco cartesiana, eu diria. Tipo o Marx da filosofia, o Marx da economia, o Marx da sociologia, o Marx da política, o Marx da antropologia. E essa é a grande questão. Estudar Marx assim, esquartejado, também dificulta o processo do entendimento do pensamento de Marx. Outra questão interessante é que Marx era um militante político desse período. Isso era bastante comum. Segundo o professor José Paulo Neto, Weber e Durkheim também tinham lá a sua militância política. A diferença é que eles viriam de uma vertente acadêmica e não o contrário, como Marx. O professor, inclusive, cita a atuação, a militância de Durkheim durante a elaboração da Quarta República na França.
E cita também o papel de Weber na Primeira Guerra Mundial, aonde ele concordou com a guerra. Afinal de contas, os países não haviam cumprido com aquilo que tinham proposto na Conferência de Berlim. Marx, entretanto, ganha notoriedade a partir do Manifesto Comunista, escrito com Engels em 1848. O Manifesto Comunista, que é um panfleto com 20 e poucas páginas, ele tinha um objetivo informacional de levar a teoria do proletariado até os trabalhadores. Os trabalhadores não faziam ideia dessas coisas. Ele foi escrito, adaptado num linguajar e num formato que fosse de fácil entendimento. Algumas concepções que Marx e Engels vinham desenvolvendo estavam ali, porém, não havia nesse texto uma estruturação. O objetivo era panfletário. É reflexo de um Marx jovem que dá uma abordagem mais política àquilo que ele estava desenvolvendo em sua teoria. Na realidade, Marx pouco escreveu sobre o comunismo. O que ele fez foi dar uma interpretação materialista, objetivista, dialética e histórica para o ser social. Ele via o ser humano como um ente social limitado pelo meio e concluiu que era a luta de classes estabelecida na construção, um modo de produção que estabelece o processo dialético, que leva à superação e formação de nova ordem, reinicia o processo. Uma visão bem hegeliana, só que aplicada aos processos sociais. Dessa maneira, para Marx, a relação entre sujeito e objeto é dialética, onde o sujeito extrai do objeto as informações, porém são necessários instrumentos para estabelecer essa relação. E o sujeito é produto do meio, e isso é determinado pelas condições materiais. Marx conclui que as condições materiais são um produto histórico, derivado da existência da propriedade privada. Essa que também determina a posição social do indivíduo na luta de classes, e por consequência nas esferas de poder. A sociedade moderna, segundo Marx, é produto das relações de produção, e essas se encontram organizadas pelo Estado, que é o instrumento da classe dominante. Ele atua defendendo os interesses desses grupos, que aí estão em função das suas condições materiais. Não há concepção de liberdade, e o conceito de naturalidade não compete ao ser social. A liberdade é a liberdade dada pelas condições materiais. E só é natural aquilo que é orgânico, psicológico, e que não advém de qualquer construção social. Um bom exemplo para entender o ser social de Marx é pensar na construção da linguagem articulada, algo que sem o qual a espécie humana não teria desenvolvido a sociedade de Estado, e que é, logicamente, uma construção social, característica, portanto, do que Marx chamou de o ser social. Do ponto de vista epistemológico, Marx era materialista e via na dialética entre sujeito e objeto a dinâmica transformadora da realidade social. Um detalhe complicador para a compreensão da obra de Marx é que, embora ele tenha escrevido muito, ele morreu jovem. E quando ele morreu, somente o primeiro livro do Capital já havia sido publicado. Seu espólio ficou com Engels. O segundo livro do Capital estava praticamente pronto. Do terceiro havia uma certa estruturação e do quarto apenas esboços. Daí em diante, a obra de Marx começou a viver uma epopeia. Engels entregou esse espólio para o Partido Social Democrata Alemão, que foi o responsável pelo início da publicação das suas obras restantes. Porém, alguns dizem, trazendo um viés ideológico bastante forte. Afinal de contas, era utilizado como propaganda do partido. Entretanto, as publicações foram interrompidas em função da Primeira Guerra. Depois da guerra, as obras de Marx foram divididas. Uma parte foi para Moscou e outra parte acabou na Holanda. Continuar as publicações ficou a cargo de Moscou. E foi o que aconteceu. Entretanto, o viés ideológico foi mantido. A questão é, essas obras não chegaram a ser concluídas. Com a chegada ao poder de Stalin
e o endurecimento da ditadura na União Soviética, houve novamente uma interrupção da publicação de Marx, sobretudo os textos onde ficava claro que Marx não propunha uma ditadura perpétua daquela maneira. Depois de Stalin, já próximo do fim da União Soviética, as obras de Marx voltaram a ser publicadas, mas, mais uma vez, foram interrompidas com o fim do modelo soviético. Atualmente, uma universidade da Alemanha detém os direitos e vem republicando toda a obra, supostamente tentando tirar esse viés ideológico que alguns dizem poder existir nas publicações tanto da União Soviética como do Partido Social Democrata Alemão. A questão é que é muito difícil, gente. Marx escrevia numa época com caneta de pena metálica, de tinta. Dizem que ele tinha uma letra horrível, que quem conseguia ler era o próprio Engels e a sua mulher. E esse material passou guardado décadas e décadas. Manuscritos, em papel de baixa qualidade. É um trabalho bastante difícil conseguir catalogar e fazer uma publicação fidedigna. Uma coisa interessante se dizer é que da sua principal obra, O Capital, Marx faz uma análise quantitativa. Contrariando o usual, Marx se apropria de muitos dados extraídos do real para então realizar uma análise qualitativa. Esse caráter materialista fez com que Marx realizasse uma pesquisa muito ampla. Marx não inventou nada, ele se apropria de todas as grandes obras de seu tempo. Ele se apropria da massa crítica que existia, que ele considerou insuficiente, para fazer um grande catálogo de dados para só então extrair uma análise qualitativa desse produto. O Capital não é um livro sobre o comunismo. O Capital é um livro sobre crítica. O Capital, crítica da economia política. A palavra crítica é central para entender a teoria de Marx. Marx estabelece o terceiro pilar da sociologia. Durkheim com o fato social, Weber com o indivíduo e Marx com a dialética, luta de classes e a crítica. Aí então, analisando o título do Capital, nós já temos um elemento fundamental para começarmos a nossa análise. O conceito de economia política. Através desse conceito, chegamos numa outra grande inspiração de Karl Marx, Adam Smith. Smith, ao lado de Hegel, talvez tenha sido o grande inspirador de Marx. De Adam Smith, Marx tira a ideia de que é o trabalho que produz o capital. A teoria do valor de Marx é extraída a partir de concepções econômicas trazidas por Adam Smith e David Ricardo. Veja, Adam Smith reproduz idealmente a sociedade do seu tempo. Marx, entretanto, considerava essas obras inacabadas. Adam Smith escreveu sobre um capitalismo do século XVIII, momento de uma burguesia revolucionária. Escreveu sobre uma ótica racionalista, aonde ele acreditava que depois daquele momento inicial, tudo seria regido por uma racionalidade absoluta. Adam Smith classificou a exploração de seu tempo como as dores do parto do capitalismo, porque logo depois o que viria seria um ambiente onde todos ganhariam. Marx viu a realidade seguinte. Adam Smith não viu nascer o protesto operário. Smith não viu, por exemplo, o movimento ludista. O que aconteceu quando os operários perceberam que as máquinas estavam tirando seus postos de trabalho e decidiram então quebrar as máquinas. Esses operários perceberam, entretanto, que isso não adiantava nada. Perceberam que o verdadeiro inimigo era o Estado. Ricardo viveu um pouco depois. Ele viu um momento de transição do capitalismo. Adam Smith viu seu nascimento. Ricardo viu o seu crescimento e amadurecimento. Entretanto, Ricardo era filho de um banqueiro e se transformou num grande especulador da época. Marx vai procurar dar continuidade a esses trabalhos, não porque viu erros, mas sim porque viu insuficiências. Marx considerou insuficiente as conclusões de Smith e Ricardo. Marx estudou aquela mesma sociedade já consolidada, não inicial como Smith, nem em desenvolvimento como Ricardo. Marx era materialista, só compreendia o presente através do passado. Porém, o conhecimento do passado só se dá à luz do presente. Porém, os processos que são materialistas são também dialéticos e dinâmicos.
O reflexo do ponto só pode ser compreendido pela sua antítese e posterior síntese, que é a realidade material objetiva do presente, resultante desse processo de luta de classes. Ou seja, é o processo mais complexo que explica o processo mais simples. Aquele exemplo clássico, né, gente? Se você estudar a mão de um símio, você não consegue deduzir a mão do humano. Agora, se você estudar a mão do humano, você consegue deduzir a mão de um símio. Por essa lógica é que Marx entende que consegue compreender, a partir da sua realidade, algo que Adam Smith não pôde compreender à sua época. Ou seja, Marx não é um positivista. Ele diz justamente o contrário. Marx também não é determinista. Veja, não é possível explicar a sociedade industrial burguesa a partir da sociedade mercantil. Agora, você consegue compreender a sociedade mercantil a partir da sociedade industrial burguesa. O comunismo não é determinista. O comunismo ele é uma suposição, é um reflexo da constatação que o Estado é um instrumento da classe dominante. Dominante em função da existência da propriedade privada. Marx era materialista, ele escreveu pouco sobre o comunismo. Não era o seu objeto de estudo. O objeto de estudo de Marx era a sociedade burguesa do século XIX. Marx vai, dentro da sua liberdade possível, optar pela valoração de determinado segmento. Essa valoração ela é facilmente confundida com ideologia. Porém, essa mesma valoração é vista em Adam Smith na medida em que ele é a voz da burguesia revolucionária de seu tempo. Adam Smith optou, em sua obra, por valorizar a burguesia revolucionária. Marx faz exatamente a mesma coisa. A questão é que, no tempo de Marx, não era a burguesia a classe revolucionária. Os antagonismos estavam sobre a classe trabalhadora. E é essa classe que Marx vai valorar. Isso é comum na história, gente. Nós vamos ver autores, voltando mais no passado, que vão valorar, por exemplo, a monarquia. Marx afirmava que o pesquisador não pode criar uma idealização. Ele parte do movimento, do real. Ou seja, cabe interpretação. E isso se contrapõe à crítica determinista criada em função do comunismo. Veja, em sua obra é mais importante a crítica do capitalismo do que o comunismo. O que acontece hoje em dia é que se usa a parte menos significativa da obra de Marx para produzir um espantalho. Sim, é um espantalho que se cria sobre a teoria social de Marx. Nada mais é que uma crítica ao capitalismo. É isso, crítica. Marx via os fenômenos sociais como um dado factual e não natural, fruto da ação dos homens e de todos os seus condicionantes. E aí nós encontramos o materialismo histórico. Marx define a sua economia política dentro de um conceito de transitoriedade, uma realidade material dada que organiza a sociedade em determinado modo de produção, fruto de desdobramentos históricos resultantes da luta de classes que mantém a estrutura social dinâmica, ao ponto de nenhum sistema social de produção se definir como natural. Portanto, o fim do sistema capitalista seria algo absolutamente lógico e seria fruto das contradições provenientes da dialética promovida pela existência do Estado como instrumento da classe dominante. Marx, em sua teoria, busca compreender o movimento estrutural do objeto, e isso não é fácil. Como ele parte de um conceito de economia política, para compreender a sociedade burguesa do século XIX, ele se apropria de Smith e Ricardo, que também trataram as suas teorias como economia política. Para eles, economia política é uma teoria social que busca compreender como a sociedade produz a riqueza social. Eles analisaram a Revolução Burguesa a partir do seu dia a dia, tentando responder às perguntas pertinentes da época.
Tipo, o que é mercadoria, como se desenvolve a produção, como se utiliza o trabalho. O exemplo disso é que Adam Smith descobre numa fábrica de alfinetes que a divisão potencializa a produção. Ou seja, foram pesquisadores que buscaram saber qual a forma da riqueza social nessa sociedade. Como essa riqueza se distribui nessa sociedade. São esses pesquisadores que descobrem as classes sociais no capitalismo. São caras que estão buscando saber como é que se dão as transações comerciais entre as nações. Eles buscavam saber como constituir o fundo público, o Tesouro Nacional. Ou seja, gente, isso é importante dizer. Adam Smith queria saber qual seria o papel do Estado na organização da sociedade burguesa. Qual a melhor maneira do Estado garantir o funcionamento do capitalismo? Ou seja, qual a melhor maneira do Estado gerir a economia de mercado? A economia política de Adam Smith era o reflexo da necessidade de interpretação teórica para a realidade da época. Mas aí, de onde eles partiram para fazer essa análise? Eles foram analisar a produção. Chegaram à teoria do valor-trabalho. Concluíram que é o trabalho que produz a riqueza. Mas aí, gente, nós temos que pensar que Adam Smith, por exemplo, estava escrevendo numa época que o burguês era um trabalhador. O burguês ele estava diretamente envolvido no trabalho, organizando, cuidando de compras, sendo um gerente direto da sua produção. O burguês representava o trabalho. A contraposição da época ao não trabalho seria o clero, seria a nobreza. E dentro dessa visão, o burguês era um trabalhador. Ele também produzia sua riqueza. E todas aquelas outras características que ele defende, iniciativa, inovação, era um momento propício para essa burguesia ascender. Essas eram as características, o burguês inovador, trabalhador. Esse era o burguês ascendente do século XVIII. Smith era racionalista. Ele veio da inspiração de John Locke. Foi essa sociedade que ele estudou. Ele achava que se o Estado fosse operacionalizado para atender às demandas da sociedade burguesa, a economia seria organizada racionalmente. O problema é que depois de Adam Smith, sobretudo a partir de 1825, num ciclo de 6 ou 7 anos, o capitalismo começou a enfrentar severas crises. Quando isso acontecia, parte dos capitalistas eram destruídos pela crise e a totalidade dos trabalhadores era terrivelmente arrasada pela crise. Ou seja, esse sistema não demonstrou racionalidade alguma. Então, gente, o período que vai mais ou menos de 1830 até 1848 foi o momento em que as grandes contradições sociais levaram ao estabelecimento das ciências sociais. Ou seja, as ciências sociais, elas são fruto da demanda social criada a partir de então. Afinal de contas, era necessário descobrir o que estava errado. Em 1881, Alfred Marshall escreve Princípios de Economia. Ele inaugura oficialmente o termo economia. Ou seja, a economia é a primeira das ciências sociais. Só que o que é importante disso? A partir de Marshall, não se fala mais em economia política, se fala em economia. Marshall abandona a teoria valor-trabalho justamente por identificar nela a maior contradição. Porque se é o valor que produz trabalho, não tem sentido os trabalhadores estarem paupérrimos naquela altura e serem justamente a classe revolucionária. Surgiu então uma nova economia, uma economia que abandonou as relações sociais de produção. Diferente de Smith, o foco mudou. Marshall fixa-se na questão da distribuição. A economia de Marshall está se enraizando justamente no momento em que Marx está escrevendo a sua obra, está produzindo a sua teoria. Marx faz uma crítica. Ele chama essa economia de Marshall de economia vulgar. Ele mostra um certo desprezo para essa construção.
Veja, Marx ele não quer mudar o foco da economia para superar a contradição. Na visão dele, era isso que Alfred Marshall estava fazendo. Marx quer, na verdade, fazer uma crítica à economia política e não desconstruir a economia política a fim de jogar a contradição para baixo do tapete. Naquele momento, Alfred Marshall vocalizava a fração burguesa da sociedade. Era essa a visão de mundo que ele estava valorizando. E essa classe, nesse momento, ela tinha que ressignificar suas teses. E aí é importante dizer que é nesse mesmo contexto que surge a escola francesa e a escola alemã de sociologia. Ou seja, se desenvolve o método das ciências sociais. Tudo bem, é lógico que Comte chegou antes. Mas a questão é que Augusto Comte ele se enquadra melhor como um filósofo e não como um cientista. Então esse é um dos pontos chaves desse vídeo. Percebam, Marshall e também depois Durkheim e Weber, eles vão desmembrar a economia política. A economia, ela passa a desprezar as relações sociais de produção, porque isso ficou a cargo da sociologia, compreender a sociedade. A questão é que Durkheim e Weber não se dispuseram a compreender de que maneira a relação econômica atua sobre a sociedade. De um lado, você estudava a economia e, de outro lado, a sociedade. Se perde, portanto, nesse momento, a inevitável relação óbvia entre esses dois objetos. Claro que isso é uma influência do cartesianismo na academia. Agora reparem, isso foi levantado na época, mas Alfred Marshall diz que se o economista analisar as relações sociais do trabalho, ele vai descer para o lado da ideologia. Como se o que ele estivesse escrevendo também não se enquadrasse no âmbito da ideologia, a partir do momento que ele estava valorando apenas o segmento social detentor dos meios de produção, ao analisar o capitalismo da época. Então, reparem, para Marx, a questão da exploração, que é fundamental, deixou de ser abordada pelos sociólogos. A sociologia passara então a se dedicar às transformações, a interpretar a sociedade. Marx viu que a questão da exploração não estava relegada a nenhuma das ciências sociais que vinham se estabelecendo naquele período. Mas Marx entende que a exploração é ponto central para analisar aquela sociedade. Porque era óbvio que a riqueza continuava dependendo do trabalho e a concentração da riqueza estava cada vez maior. Só que o burguês não discute exploração. Marx trouxe para o seu objeto a ideia da crítica. Então, também é muito importante que a gente consiga compreender qual a ideia de Marx sobre crítica. Para Marx, criticar é trazer à tona os fundamentos de algo, é tornar consciente os fundamentos constitutivos do objeto. Entre 1845 e 1846, o que Marx e Engels fazem é a crítica da ideologia. Mas o que é para eles ideologia? Para eles é uma construção ideal aonde o autor não é capaz de reconhecer os seus próprios condicionantes, ou seja, os condicionantes sócio-históricos, materiais, que para Marx determinavam a liberdade do sujeito. E para Marx, um pesquisador assim não é capaz de descer até os fundamentos das ideias que eles buscam desenvolver. Então, já que o objetivo de Marx era a crítica, e a crítica é chegar aos fundamentos, torná-los visíveis, torná-los conscientes, Marx percebeu que era necessário compreender quais as condições materiais de produção e reprodução da vida social na sociedade burguesa do século XIX. E para Marx, a vida social é mais complexa que as condições materiais que a propiciam. Marx considerava
A sociedade burguesa de sua época, a mais complexa sociedade já construída até então. Marx diz que eu só posso compreender a vida social e o seu infinito de perspectivas, e então para ele só tem um jeito de fundar a concepção da realidade do ser social. É começar a determinar com rigor quais são os condicionantes da produção, das condições materiais que permitem a reprodução da vida social, que permitem a vida social em si. Então, é errado a concepção de que, para Marx, a vida social se reduz apenas às suas condições materiais. Mas, se o conhecimento de como se cria e se distribui a riqueza, que materialmente sustenta a vida social, sem o conhecimento de como se cria e se distribui a riqueza que materialmente sustenta a vida social, não é possível conhecer nada em relação ao ser social, nada em relação à vida social. Marx vai interrogar as obras de Smith e Ricardo sem, entretanto, fazer a mesma valoração que eles. Ele faz uma crítica. E como crítica nesse ponto, Marx mostra também a sua origem hegeliana. Se o objeto é a sociedade burguesa, a teoria da economia política de Smith se apresenta como tese. A crítica de Marx seria a antítese, portanto, fundamental para o conhecimento do objeto. É claro que tem que manter a distinção que Marx fazia de Hegel da realidade como espírito. Então, para Marx, não existe ciências sociais sem economia política. Marx ele não funda uma nova economia, ele faz uma crítica da existente, a economia da sociedade burguesa do século XIX. E ele faz isso sem negar a produção de conhecimento que já se tinha em relação a essa sociedade. Marx vê uma nova categoria, a exploração, que foi desprezada pelo estabelecimento do limite entre economia e política. Marx entendeu que o capitalismo era o mais dinâmico de todos os sistemas de produção. Porém, identificou crises inerentes a esse sistema. Entendeu que a crise é um elemento constitutivo do capitalismo, da estrutura, da dinâmica capitalista. Portanto, Marx viu que não existe capitalismo sem crise. Outro ponto que Marx identifica é que não existe capitalismo sem concentração da riqueza. Concentração, centralização do capital. E olha que ele falou isso sem conhecer o fenômeno do capitalismo monopolista. A gente pode citar o exemplo aí, gente, da indústria automobilística. Eu acho que a indústria automobilística é sempre uma boa maneira de compreender assim, a dinâmica do capitalismo. Na década de 30, se tinha quase 40 grandes montadoras de automóveis. Hoje, talvez 7. A indústria de aviões talvez tenha apenas duas, gente. Duas empresas de proporção mundial. Ou se tem Airbus ou se tem a Boeing. Então, para Marx, quanto mais se potencializa a criação da riqueza, mais se polariza a sua distribuição. Outro ponto é que Marx trabalha com a ideia filosófica de verdade, não como um sentido atribuído ao objeto, mas sim como se encontra a norma socialmente estabelecida. Ou seja, Marx, em seu materialismo, faz uma crítica à ideia de representação. E para Marx, né, gente, a revolução ela não tem nada a ver com ideologia. A revolução ela não parte de uma ideologia. Ela é reflexo da exploração e parte das condições materiais necessárias para o estabelecimento de um processo revolucionário. Gente, isso é muito fácil de perceber, porque todas as revoluções ditas marxistas, elas partiram das massas, dos trabalhadores, que na esmagadora maioria das situações desconhecem completamente a teoria de Marx e a ideologia que se atribui a Marx. Para Marx, a realidade material é um instrumento inicial para desvelar os processos existentes, condicionantes a existência de tal realidade material. Marx, então, propõe discutir a totalidade das relações pertinentes ao dado objeto da realidade material. Ele quer descobrir todos os fatores determinantes de dada realidade material.
E isso pressupõe todas as relações de produção necessárias para a existência de tal realidade material. E o conceito de realidade material está expresso na própria realidade material, mas não se resume à realidade material. É construído também de todas as relações necessárias para a existência dessa realidade material. E essas informações dessa concretude são extraídas da própria realidade material dada. Então vejam, Marx ele não coloca nada no objeto, ele extrai dele. Porém, se faz necessário descobrir essa concretude da realidade material. Marx vai classificar o seu método como a elevação do abstrato ao concreto. E aí, partindo desse estabelecimento, Marx vai definir categoria, que para ele são modos de existência do ser social. Marx não trabalha com a ideia de definições. Vejam, ele elabora inúmeras definições sobre o mesmo objeto. Mais uma vez, a inspiração hegeliana. Ele então elabora determinações, que ele formula a partir da realidade material e também de todos os processos condicionantes para a existência de dada realidade material. Então vejam, gente, para Marx, o trabalho assalariado trata-se de uma categoria. Tem existência real e é uma expressão do ser social. É algo extraído do ser social. Em Marx, a concepção de categoria é ontológica, é uma ontologia do ser social. Diferente de Kant, que se preocupou com o conhecer, Marx se preocupou em conhecer algo específico, de modo então que existe uma epistemologia em Marx. Para Marx, mais-valia não é categoria intelectiva, é um modo de ser da realização do capital em face ao trabalho. Então vejam, nessa concepção, lá em O Capital, não estão expostas as ideias de Marx sobre o capital. Ali está a exposição do movimento do capital. Então notem, lá em Divisão Social do Trabalho, Durkheim elabora o método das ciências sociais, que vai aparecer em Weber também. E para Durkheim, a pauta e as categorias das ciências sociais são exteriores e superiores. Em Weber, isso se manifesta no construto. No construto do tipo ideal. Lá, isso se torna ainda mais evidente. Isso são categorias reflexivas. As categorias dominantes no pensamento de Marx, elas são ontológicas. Elas têm existência efetiva, elas são modos do ser. Para Marx, o que é o abstrato? O abstrato é aquilo que está pobre em determinações. O que é o mais concreto? É aquilo que é mais rico em determinações. No real, o concreto ele já está dado, mas ele não é percebido, ele não está aparecendo. Então Marx ele não trabalha com definição. Ele vai trabalhar ali com um conceito e com categoria. Isso, mais uma vez, é a herança hegeliana, já que para Hegel, o conceito é a universalização da categoria. Marx trabalhava essencialmente com categoria. O que Marx quer é, lembrando, a reprodução ideal do movimento do real, ou seja, a reprodução ideal do movimento real do objeto. Movimento e real e reprodução. E ele obtém isso através da descoberta das categorias do seu objeto. Ele não inventa a categoria, ela está lá no movimento real do objeto. São modos de ser do objeto no seu processo perene. Ou seja, é um movimento dinamizado pelas contradições. Ou seja, pela dialética. Uma dialética materialista. Essa dialética seria a expressão da categoria da totalidade do objeto de Marx. E as lutas de classes seriam o dínamo das mudanças na sociedade. E as classes na sociedade burguesa
são determinadas por quem fica com a maior parte da riqueza social. Ou seja, com quem fica com a maior parte do excedente, no caso, o capitalista, sob a forma de mais-valia. Nesse momento, os sistemas de mediação atuam. De um lado, o trabalhador buscando se apropriar da maior parte do excedente, algo que lhe garanta mais do que simplesmente a reprodução fisiológica, e do outro lado, o burguês. Logo, esses sistemas de mediação, eles se apresentam como sistemas de representação de classe. E essa luta de classes perpassa todos os segmentos do ser social: o trabalho, a família, a política, a produção de conhecimento e etc. Assim, segundo o materialismo dialético de Marx, o interessante é descobrir as categorias de sistemas de mediação entre os agentes contraditórios inerentes ao movimento do objeto, que no caso é o ser social.